Amigos, sejam bem-vindos a mais uma resposta do Wolf. O que estamos testemunhando hoje? Amigos, sejam bem-vindos a mais uma resposta do Wolf. O que estamos testemunhando hoje? Não é apenas mais uma manchete. Este é o momento em que a geopolítica deixou de sussurrar e começou a gritar. Um navio-tanque americano avaliado em cerca de 248 milhões de dólares. Operar perto das águas venezuelanas tornou-se repentinamente o ponto de ignição de um confronto ao qual ninguém em Washington queria que o público prestasse atenção. E quando a Marinha da Venezuela interveio, o mundo não estava apenas assistindo a um incidente marítimo. Era como assistir a uma demonstração de poder, um sinal de alerta, uma mensagem global envolta em ação militar. Agora, vamos desacelerar um pouco. Porque, se você piscar, a narrativa lhe diz apenas uma coisa. Mas, se você analisar bem, a história revela algo completamente diferente. O petroleiro americano não é apenas um navio. É logística, poder, infraestrutura econômica, energia, transporte, mobilidade estratégica e influência geopolítica flutuando na água. Quando uma nação interage com isso, especialmente de forma militar ou assertiva, nunca se trata da embarcação em si. Trata-se do que a embarcação representa. Influência, controle, território e, mais importante, quem tem o direito de impor as regras naquela região do mundo. E aqui está o verdadeiro ponto de virada. Não se tratava da Marinha dos Estados Unidos interceptando outro país. Isso foi a Venezuela interceptando equipamentos econômicos dos Estados Unidos. Isso inverte o roteiro psicológico. Porque durante décadas a política global seguiu um padrão familiar. Os Estados Unidos projetam poder no exterior. Outros países contornam a situação, acatam as regras ou protestam diplomaticamente. Mas o que aconteceu aqui não foi conformidade. É um ato de desafio apoiado por recursos tecnológicos, radars e confiança estratégica. E o momento é importante porque isso não aconteceu isoladamente. Isso aconteceu durante um período de crise energética, mudanças nas alianças globais, declínio da confiança na liderança dos Estados Unidos, aumento da dinâmica de poder multipolar e uma região latino-americana que já não considera a influência de Washington como uma órbita garantida. A Venezuela, especialmente na última década, tem se aproximado estrategicamente da Rússia, da China e de alianças econômicas alternativas que contornam a hegemonia dos Estados Unidos. Portanto, quando as forças navais venezuelanas realizam uma movimentação que envolve recursos americanos, não é por acaso. É coreografia. E vamos abordar imediatamente a questão mais importante. Isso desencadeou uma guerra. Não? Será que transmitiu uma mensagem mais forte do que a guerra? Absolutamente. Sim. Porque os conflitos no século XX já não são definidos por quem atira primeiro. Eles são definidos por quem dá o primeiro passo, quem dita o tom. Quem redefine limites sem um tratado e quem força o mundo a se adaptar à sua ousadia. Este evento, seja ele encarado como interceptação, direcionamento, manobra de advertência ou interferência estratégica, nos diz uma coisa. Com clareza. Com clareza. A ordem global que antes se movia em uma única direção a partir de Washington. Com clareza. A ordem global que antes se movia em uma única direção a partir de Washington já não flui nessa direção sem contestação. Há novas correntes agora. Novos atores dispostos a avançar, não a ficar para trás. E é por isso que esta história importa muito além de um navio-tanque, um oceano ou uma marinha. Trata-se de posição, pressão, poder e do início de uma redefinição regional que poderá remodelar a forma como o controle é exercido no próprio hemisfério ocidental. Se você estiver preparado, vamos analisar isso camada por camada para entender a gravidade do que aconteceu. Primeiro precisamos entender o que a Venezuela de fato afetou ao tomar essa medida. Isso não era um barco de pesca. Não se tratava de uma pequena frota de patrulha. Este era um navio-tanque comercial com uso militar integrado, avaliado em quase $250 bilhão. Uma embarcação como essa não existe isoladamente. Está inserida numa cadeia de infraestruturas, contratos de seguros, gasodutos de distribuição de energia, zonas de proteção militar e modelos globais de preços. Em outras
Palavras: quando um desses navios é pressionado ou desafiado, o impacto não se limita à superfície do oceano. A informação chega aos mercados, às forças armadas e aos ministérios, antes mesmo de o público em geral tomar conhecimento dela. Durante décadas, os Estados Unidos mantiveram um princípio operacional simples em águas globais. As regras de comércio e circulação podem existir, mas o mecanismo de aplicação pertence, discretamente, a Washington. Ninguém precisa admitir, mas todas as seguradoras de empresas de transporte marítimo, empreiteiras de defesa e operadoras portuárias estrangeiras entendem isso. O domínio naval dos Estados Unidos, a vigilância aérea e a inteligência marítima constituem uma garantia invisível para a logística global. Nem sempre é dito explicitamente, mas está sempre implícito no preço. O petróleo é negociado partindo desse pressuposto. A movimentação de cargas parte desse pressuposto, e as alianças são negociadas com essa premissa presente de forma discreta à mesa de negociações. Portanto, o primeiro choque desta história não é que a Venezuela tenha confrontado um agente dos Estados Unidos. O verdadeiro choque é que a Venezuela calculou que poderia enfrentar isso, sem ser imediatamente esmagada economicamente, militarmente ou diplomaticamente. Esse cálculo nos diz mais do que o próprio confronto. Porque, sejamos brutalmente honestos, há 10, 15 ou 20 anos, uma nação latino-americana que pressionasse diretamente um navio de alto valor ligado ao setor energético dos Estados Unidos teria desencadeado um bloqueio imediato. Não necessariamente guerra, mas contenção. Sanções comerciais, escaltas navais, diplomacia de emergência da OEA, alertas econômicos. Domínio da comunicação pública. Os passos clássicos da escalada da pressão, mas desta vez a coreografia era diferente. Houve movimento, mas não um movimento habitual. Houve sinalização, mas não a sinalização previsível. Houve atrito, mas não o desfecho esperado. E isso nos leva à segunda realidade fundamental. A Venezuela não tomou essa decisão sozinha. Mesmo que nenhum navio estrangeiro os tenha escoltado e nenhuma bandeira estrangeira tenha aparecido na imagem, o apoio geopolítico estava presente em segundo plano, porque a Venezuela em 2025 não está geopoliticamente isolada da maneira como a política dos Estados Unidos imaginava que estaria. Está financeiramente ligada à estrutura de empréstimos energéticos da China. Possui acordos de cooperação militar com a Rússia. A empresa negocia petróleo fora das rotas cambiais dominadas pelos Estados Unidos. E opera em um cenário regional onde a resistência à influência de Washington não é mais uma exceção ideológica. É uma opção estratégica. Países da América Latina estão agora construindo o que diplomatas chamam discretamente de portfólios de alinhamento múltiplo. Significa que evitam a dependência total de uma única potência global. Eles tomam empréstimos da China, negociam seletivamente com os Estados Unidos, compram equipamentos de defesa da Rússia, negociam proteção por meio de blocos regionais e mantêm ambiguidade econômica suficiente para evitar a vulnerabilidade total. A Venezuela praticou essa estratégia de forma agressiva, aberta e anos antes da maioria dos países. Por isso, quando ocorreu esse incidente marítimo, não houve um colapso imediato da vantagem por parte deles. O terceiro ponto que devemos assimilar com firmeza é este. O petroleiro americano não foi atacado no sentido clássico da guerra. A interação com o objeto alterou o controle do momento. Essa distinção é extremamente importante porque a guerra convida a retaliação, enquanto o confronto controlado convida a negociação. Isso não foi o afundamento de um ativo. Isso representou o congelamento da vantagem, a pausa, o sinal de alerta, a interferência calculada que comunica capacidade sem cruzar a linha vermelha rumo a uma escalada incontrolável. Em termos geopolíticos, isso é uma demonstração moderna de poder. Você não precisa destruir o oponente para enfraquecer sua aura de inevitabilidade. Basta criar um momento em que o mundo os veja sendo desafiados sem uma resolução definitiva. Poder não é apenas força. Poder é a percepção de que a força não pode ser questionada. No momento em que essa percepção se altera, mesmo que minimamente, o público global se recalibra subconscientemente. Lembre-se de 2008. Os Estados Unidos não perderam uma guerra. Perdeu a invencibilidade psicológica do seu sistema financeiro. Ninguém invadiu o Federal Reserve. Ninguém ocupava Wall Street. A crise simplesmente revelou que o sistema poderia entrar em colapso. E quando o mundo viu que aquilo podia
desmoronar, a confiança mudou para sempre. Este momento no mar funciona da mesma maneira. Nenhum império entrou em colapso. Nenhum míssil foi lançado. Mas surgiu uma questão que não havia surgido neste hemisfério há décadas. O que acontece se os ativos americanos deixarem de ser o centro indiscutível da gravidade marítima e econômica no hemisfério ocidental? Agora vamos ao ponto de ativação estratégica. Por que Venezuela escolheu este momento? Por que não antes? Por que não mais tarde? Porque geopolítica nunca se resume à força bruta. Trata-se de uma questão de timing em relação às fraquezas do adversário. Os Estados Unidos estão atualmente gerenciando prioridades globais simultâneas. Um orçamento militar sobrecarregado, pressão inflacionária interna, clima político dividido, crescente competição no Pacífico, erosão da influência na África, atritos na diplomacia energética na Europa e setor de defesa debatendo a distribuição de forças em vez da expansão. Este é o momento estrategicamente mais inconveniente para Washington abrir um novo teatro de confrontos, especialmente em seu próprio hemisfério. A Venezuela não é ingênua. Sabe que não pode derrotar os Estados Unidos militarmente. Mas também sabe que não precisa. Basta que ela se imponha num momento em que a retaliação tenha um custo maior do que a tolerância. É assim que os estados menores influenciam os maiores no século XX, não pela força, mas pelo momento oportuno. Este incidente, interpretado por alguns como um impasse regional e por outros como um aviso tático, carrega um significado mais profundo. Este é o indicador mais claro até agora de que a geopolítica latino-americana não está mais operando segundo os padrões dos Estados Unidos. As últimas 3 décadas foram definidas pela premissa de que o hemisfério ocidental é a esfera de gestão automática dos Estados Unidos. O que aconteceu naquelas águas põe em causa essa suposição sem que um único míssil tenha sido disparado. É por isso que este momento importa muito além de um navio-tanque. Isso sinaliza que um novo capítulo começou discretamente. Não uma era de guerras ruidosas e coligações, mas sim de interrupções, afirmações e desafio calculado. O tipo de mapa que altera as rotas sem redesenhar as fronteiras. Agora que entendemos por que este momento é importante, precisamos analisar o mecanismo mais profundo por trás dele. O que exatamente permite que um país como a Venezuela, sob sanções, pressão econômica e isolamento diplomático de Washington, ainda demonstre confiança suficiente para desafiar um valioso ativo americano no mar? A resposta não é simplesmente capacidade militar. Trata-se da arquitetura de alternativas que os Estados Unidos já não controlam totalmente. Durante a maior parte do século XX, o poder nos Estados Unidos funcionou como um ecossistema fechado. O fluxo financeiro passou por instituições americanas. O preço do petróleo era cotado em dólares americanos. A segurança marítima foi reforçada pelas frotas americanas. O direito internacional foi interpretado por meio de instituições favoráveis aos Estados Unidos e as punições econômicas foram aplicadas por meio de bancos alinhados aos Estados Unidos. Esse sistema criou uma condição na qual a desobediência era possível. Mas a resistência teve um preço alto. Quase todas as nações, incluindo as rivais, ainda operavam dentro da infraestrutura construída por Washington. Hoje, essa infraestrutura tem concorrentes, brechas, sistemas paralelos e rotas de fuga. A Venezuela sobrevive não porque soube driblar a pressão, mas porque a pressão está agora a diminuir. Quando Washington impõe restrições financeiras, Caracas deixa de depender exclusivamente de uma única fonte de oxigênio econômico. O país negocia petróleo por meio de intermediários, define preços para parte de suas exportações fora do sistema de liquidação em dólares, realiza swaps de energia com países terceiros e utiliza corredores financeiros onde há monitoramento dos Estados Unidos, embora este não seja mais absoluto. Esta é a história silenciosa por trás das manchetes estridentes. O mundo não está mais dividido entre nações que obedecem à pressão dos Estados Unidos e nações que
sucumbem a ela. Agora existe uma terceira categoria, as nações que fazem ED em torno disso. O confronto no mar não aconteceu isoladamente. Ela se ergue sobre anos de preparação estrutural. A Venezuela expandiu a cooperação militar com a Rússia, não porque Moscou fosse enviar frotas para o Caribe, mas porque precisava de ambiguidade estratégica, uma sombra geopolítica que altera os cálculos de Washington. Isso intensificou a diplomacia petrolífera com a China, não porque Pequim fosse defender suas águas, mas porque a integração comercial chinesa torna impossível o estrangulamento total. Isso fortaleceu os laços econômicos com os atores regionais não alinhados, de modo que as sanções não os isolassem completamente. Esta é a estratégia de sobrevivência do século XXI. Você não luta diretamente contra o império. Você dilui sua influência até que o confronto se torne suportável. Agora vamos inserir outra verdade incômoda. Os Estados Unidos não entraram em colapso, não se enfraquecerão a ponto de se recuperarem, nem perderam influência global. O que mudou foi a margem de intimidação. Os impérios não dependem apenas de porta-aviões, sanções ou domínio monetário. Eles se baseiam na certeza psicológica de que a resistência é irracional. Quando essa certeza desaparece, até mesmo nações ligeiramente pequenas começam a testar os limites do que é possível. Foi isso que vimos aqui. Não se trata de um ataque, mas sim de um teste, uma colisão controlada a baixa velocidade para verificar a resistência do amortecedor. O mundo está observando a recuperação. Agora, considere a dimensão energética desse incidente. O petróleo não é apenas combustível. É geopolítica em forma líquida. Quem a move, pressiona, restringe ou protege não está lidando com barris, mas com poder de barris. O navio-tanque americano simboliza algo maior do que a carga. Simboliza acesso, controle, rotas de distribuição e influência sobre os preços. Quando a Venezuela se colocou no caminho desse símbolo, não estava tentando apreender um navio. O objetivo era criar uma narrativa de que os Estados Unidos não possuem mais soberania logística indiscutível na bacia do Caribe. Por que isso importa? Porque a geografia é o destino até que a logística se torne o destino. O Caribe, o Golfo do México, o Corredor do Panamá e as águas do norte da América do Sul formam um sistema circulatório que conecta a energia do Atlântico, o comércio americano, as rotas marítimas globais e as rotas de preparação militar. Durante gerações, a premissa era simples. Este é um espaço gerenciado pelos Estados Unidos. Os aliados cooperam. Os rivais evitam o atrito. Nenhum ator regional contesta o movimento em grande escala. Essa suposição foi silenciosamente reescrita no momento em que a Venezuela calculou que poderia interferir sem punição imediata. Agora, também precisamos falar sobre sinalização doméstica. Esse incidente não afetou apenas Washington. Era para Caracas. Quando um governo sob pressão econômica, inflação e dificuldades internas toma uma medida externa ousada, também está se dirigindo à sua própria população. A mensagem é clara. Estamos sob pressão, mas não estamos impotentes. Estamos isolados, mas não intimidados. Estamos sujeitos a sanções, mas não nos calamos. Os governos usam atritos externos para reescrever a legitimidade interna. Isso não é manipulação. É uma típica demonstração de diplomacia. Historicamente, os líderes obtêm fôlego político demonstrando resistência a poderes maiores. A dimensão do sucesso não é medida pela vitória, mas pela visibilidade. Mas existe outro público aqui, e talvez seja o mais importante. O mundo não alinhado. Países da África, Ásia, América Latina e Oriente Médio que não fazem parte formalmente de nenhum bloco militar, mas estão acompanhando a mudança na dinâmica global. Eles não estão torcendo pela Venezuela, o país. Eles estão observando o precedente da Venezuela porque, cada vez que um estado menor ultrapassa um limite sem entrar em colapso, isso amplia o leque de estratégias para outros. É assim que as ordens globais se reconfiguram, nem sempre por meio da guerra, mas sim pelo acúmulo de precedentes. Os Estados Unidos invadiram o Iraque em 2013 e remodelaram a geopolítica pela força. A China construiu ilhas no Mar da China Meridional e remodelou a geopolítica através de intervenções graduais de engenharia. A Rússia ocupou a Crimeia em 2014 e remodelou a geopolítica por meio de uma escalada não tradicional. Agora, a Venezuela, sem invadir nada, remodelou uma pequena camada psicológica da política hemisférica através da
ruptura. E não se engane quanto à implicação mais profunda aqui. O perigo para uma potência dominante não reside em um único desafio. É a normalização do ato de ser desafiado. Quando deixa de ser chocante, começa a se tornar repetível. Uma vez que se torna repetível, torna-se negociável. Quando a negociação se torna viável, a vantagem muda de mãos. Esse é o verdadeiro terremoto por trás dessa história. Não foi o navio, nem o oceano, nem as armas que não foram disparadas, mas sim o precedente que foi estabelecido. Agora temos que enfrentar uma questão que a maioria dos meios de comunicação não aborda. O que impede que uma situação como essa se transforme em um confronto militar direto? A resposta instintiva que muitos dão é a dissuasão diplomática ou equilíbrio militar. A verdadeira resposta é mais complexa, menos heróica e mais estrutural. Não se trata de quem sabe lutar. Trata-se de quem tem condições de lutar e a que custo para o sistema global. Os Estados Unidos não estão evitando o confronto com a Venezuela por medo de Caracas. Está evitando o confronto porque o campo de batalha que mais importa agora não é o Mar do Caribe. É a economia mundial. Os Estados Unidos estão lidando com múltiplas frentes de pressão simultaneamente. Nenhuma delas individualmente catastrófica, mas juntas, estrategicamente exaustivas. Um confronto nas águas da Venezuela pode ser administrável militarmente, mas geopoliticamente ineficiente. Vamos analisar isso em detalhes. Os Estados Unidos estão atualmente buscando equilibrar as tensões com a China em relação ao comércio, Taiwan e a arquitetura de segurança do Pacífico. Está a gerir uma dinâmica de guerra por procuração com a Rússia, alimentada pela instabilidade europeia. O país enfrenta problemas como inflação interna, polarização política, tetos de endividamento e preocupações com a permanência da moeda. O país está reconstruindo as cadeias de suprimentos afetadas pela pandemia e pelos conflitos, ao mesmo tempo que tenta manter a confiança dos investidores globais no dólar. E está apoiando compromissos de segurança de longo prazo na Europa e na Ásia que exigem capacidade diplomática, recursos navais e capital estratégico. Nesse contexto, uma escalada militar direta com a Venezuela por causa de um incidente com um petroleiro, mesmo que o valor seja de 248 milhões, não é considerada uma necessidade estratégica. Isso é percebido como uma distração estratégica. Caracas entende esse cálculo. Isso nos leva a uma lição crucial sobre a dinâmica do poder moderno. A escalada do conflito não é controlada pelo lado que tem menos a perder. É controlado pelo lado que tem mais para administrar. A Venezuela está sob sanções, mas não está lutando para manter um império global. Os Estados Unidos não estão sujeitos a sanções, mas mantêm um sistema global. Essa diferença significa que o limite para uma escalada das tensões por parte dos Estados Unidos é mais alto, e não mais baixo. O poder dá influência, mas a responsabilidade limita a liberdade. É por isso que os estados pequenos e médios muitas vezes fazem apostas em períodos de transição entre grandes potências. Não porque esperem vencer, mas porque sabem que a potência dominante está estrategicamente limitada. Agora, vamos falar sobre o conceito de afundamento que a maioria dos analistas ignora em relação aos sinais de tempo. Os movimentos navais são a linguagem diplomática mais antiga da Terra. Muito antes de tratados, embaixadores ou direito internacional, os navios eram mensageiros. O tamanho da frota, a direção em que navega, as águas em que entra, os objetos que protege. Estas são frases em uma língua mais antiga que as nações. Quando a Venezuela posiciona recursos navais perto de um navio comercial americano, não está dizendo que quer uma guerra. Isso significa que queremos ser tratados como uma variável, não como uma formalidade. É a linguagem da presença, e a presença é a moeda corrente da política marítima. Durante décadas, o domínio dos Estados Unidos nas águas do Caribe e da América Latina foi uma consequência da inevitabilidade, e não da negociação. A premissa era que os navios americanos passariam, os interesses americanos operariam, a logística americana fluiria e a região circundante observaria sem interferência. O momento em que essa suposição se torna visível, em vez de invisível, em vez de ser permanente, torna-se contestável. A manobra da Venezuela não alterou o equilíbrio naval. Isso tornou o equilíbrio naval discutível. É assim que funciona a erosão geopolítica. Não por colapso, mas por meio da conversa. O poder declina não quando é derrotado, mas quando se torna
Questionável. Vamos analisar a camada regional com mais detalhes. A América Latina não é um bloco político unificado, mas sim um ecossistema psicológico. O que acontece em uma parte é estudado por outras, não para imitação, mas para interpretação. Países como Brasil, Colômbia, México, Argentina e até mesmo estados caribenhos não alinhados não estão interessados em confrontos militares, mas estão extremamente interessados em obter poder de negociação. A Venezuela, sem querer, doou algo para a região, uma prova de conceito de resistência para nós. A primazia marítima já não resulta em retaliação automática, colapso do regime ou sufocamento econômico. Essa constatação é mais contagiosa geopoliticamente do que qualquer ideologia. Mas existe um outro público oculto reagindo a isso. O mercado de petróleo. Operadores do setor energético, seguradoras, empresas de logística e analistas de commodities observam incidentes como esse sob uma perspectiva completamente diferente. Eles não estão perguntando quem está certo. Eles estão perguntando se o risco no transporte marítimo está aumentando. Quem controla os corredores? O prêmio do seguro vai aumentar. Os custos de transporte sofrem alterações. Será que rotas alternativas se tornam necessárias? Porque a verdadeira consequência da desorganização não é militar, é comercial. Se um único navio-tanque de alto valor puder ser pressionado, atrasado ou contestado, os mercados começam a recalcular o risco de rota. Se o risco de rota aumentar, o custo do frete também aumentará. Se o custo do frete aumentar, os preços do petróleo se ajustam. Se os preços do petróleo se ajustarem, a inflação se ajustará. Se a inflação se ajustar, os bancos centrais também se ajustam. E quando os bancos centrais fazem ajustes, a estabilidade política de economias inteiras pode mudar. É por isso que a geopolítica da energia nunca se resume a um único navio. Trata-se do ambiente de preços que se forma depois que o navio se move. É também por isso que a resposta de Washington é ponderada, legalista e estrategicamente lenta, e não explosiva. Porque o sinal que deve transmitir não é que estamos com raiva. Os fluxos globais ainda estão estáveis. Os Estados Unidos não podem se dar ao luxo de ter mercados que acreditem que as rotas marítimas influenciadas pelo poder americano sejam imprevisíveis. A previsão é mais valiosa do que a dominação. E isso nos leva a um paradoxo central neste momento. A Venezuela está agindo com ousadia porque tem menos responsabilidade sistêmica. Os Estados Unidos estão agindo com cautela devido à sua maior dependência sistêmica. O desafiante é disruptivo porque a disrupção é a sua alavanca. O investidor que aposta na estabilidade é contido porque essa é a sua maior vantagem. Ambos os lados estão se comportando de forma racional dentro de suas posições. O que significa que esse confronto não foi um erro, um acidente ou um momento de explosão emocional. Era uma equação e ambos os lados resolviam de acordo com seus próprios interesses. Agora entramos na camada final e mais desconfortável de toda essa história. A camada que os governos raramente mencionam em voz alta. A camada que os analistas sugerem, mas não detalham. E a camada que realmente explica por que esse incidente importa vai muito além de um único navio-tanque ou de um único confronto no mar. Esta é a camada de transformação. A reconfiguração silenciosa do poder, do risco, da legitimidade e das regras globais, sem uma declaração formal de que algo tenha mudado. Os Estados Unidos não construíram sua influência apenas por meio de tecnologia naval ou alianças militares. Ela construiu influência por meio de algo muito mais profundo e difícil de quantificar, a arquitetura de regras. Os Estados Unidos tornarão-se os autores das permissões globais. Quem pode negociar? Quem pode ser sancionado? Quem pode garantir o transporte marítimo? Quem pode movimentar capital? Quem pode acessar o subsídio e tomar empréstimos a baixo custo? Quem pode vender energia em dólares e até mesmo quem é tratado como um parceiro estável no sistema global? A dominação tinha menos a ver com força e mais com a autoria do próprio sistema. Mas o que acontece quando os atores param de pedir permissão? Não porque sejam mais fortes, mas porque o sistema está apresentando sinais de fadiga. Essa é a verdadeira questão que a Venezuela, sem querer, trouxe à tona. Porque este encontro não se tratava de apreender um petroleiro, afundar um navio ou vencer um impasse naval. Tratava-se de sinalizar os limites da arquitetura. Tratava-se de testar se a autoridade geopolítica americana
Ainda funciona como a de um presidente ou se agora funciona como a de um negociador. Para que fique claro, o poder ainda importa. A Marinha dos Estados Unidos possui mais porta-aviões do que a maioria dos países do mundo juntos, uma rede logística sem paralelo e uma capacidade de projeção de força inigualável. Nenhum analista que leve a realidade empírica a sério argumentará ao contrário. Mas o domínio não se resume apenas à capacidade. Trata-se de capacidade incontestável. E a parte que está silenciosamente se perdendo é aquela que não é contestada. O mundo está entrando no que os economistas políticos descrevem como uma era de transição de regras, um período em que o sistema antigo ainda opera, mas as exceções começam a se multiplicar mais rapidamente do que a aplicação das regras. Tecnicamente, as leis permanecem as mesmas, mas os precedentes começam a mudar. A linguagem da diplomacia começa a mudar antes mesmo das instituições, e atores antes tratados como periféricos começam a experimentar nas margens da ordem, sondando quanta resistência o sistema ainda possui. É por isso que a ação da Venezuela importa mais simbolicamente do que na prática, porque o poder global não se desfaz em um único confronto dramático. O problema se revela em pequenos momentos que estabelecem novos limites comportamentais. O teto se move, depois permanece imóvel, depois se move novamente até que, de repente, o cômodo parece estranho, não porque as paredes desabaram, mas porque a altura mudou silenciosamente. E aqui está a verdade incômoda. Washington está profundamente ciente disso. Por isso, a resposta foi calibrada de forma processual e deliberadamente tranquila. Não porque o incidente tenha sido insignificante, mas porque uma reação exagerada confirmaria a própria instabilidade que os Estados Unidos se esforçam para negar. Reagir de forma muito severa apenas valida o desafio. Uma reação muito fraca convida a outra. Assim, a estratégia passa a ser a normalização controlada. Absorver, minimizar, legalizar a resposta e impedir que o público global perceba o estresse sistêmico. Mas o público global já não é passivo. Países de todo o mundo estão agora aprendendo geopolítica não em livros didáticos, mas em estudos de caso reais. Eles estão observando os momentos, a redação, as consequências, os limites, as restrições e, principalmente, os precedentes. Os governos da América Latina perceberam que os Estados Unidos não se mobilizaram militarmente. Os mercados de petróleo e transporte marítimo perceberam que Washington priorizou a continuidade em vez da retaliação. Os planejadores estratégicos perceberam que a geografia, antes tratada como inquestionavelmente americana, agora é contestada em tom, se não em resultado. E as potências emergentes percebem algo ainda mais importante. O mundo deixou de ser binário. Durante a maior parte da história moderna, a geopolítica se resumia a duas opções, alinhamento ou desafio. Mas o mundo emergente opera em uma terceira categoria, a participação seletiva. Os estados agora cooperam quando lhes convém, resistem quando lhes é útil e permanecem ambíguos quando lhes é vantajoso. Essa ambiguidade não é indecisão. É uma questão de estratégia. A Venezuela não está tentando derrubar os Estados Unidos. Está tentando sair do modo de conformidade automática. São ambições muito diferentes. Agora vamos falar sobre consequências que vão além da ideologia. A economia da energia está passando de corredores centralizados para corredores disputados. Isso não significa que o fluxo de petróleo deixará de ser necessário ou que os mercados entrarão em colapso amanhã. Isso significa que o risco agora será precificado de forma diferente. Todas as seguradoras, empresas de logística e operadores de futuros ajustam seus modelos com base não apenas no que aconteceu, mas também no que agora é possível. Quando um corredor marítimo é reclassificado psicologicamente de garantido para condicional, os prêmios aumentam. As estratégias de hedge mudam, os mercados futuros se adaptam e os líderes políticos descobrem repentinamente que a geopolítica passou a influenciar seus relatórios de inflação. O que antes era apenas política externa transforma-se em pressão econômica interna. E aqui reside a ironia estratégica. A Venezuela adotou essa manobra para melhorar a imagem de sua soberania e obter vantagem nas negociações. Mas a consequência mais ampla não recai principalmente sobre Caracas ou Washington. Tudo depende da confiança no sistema global. Algo de que ambos os países dependem, mas que nenhum deles controla totalmente atualmente. Por quê? O grande vencedor deste novo capítulo não é uma nação. É incerteza. E a incerteza é a moeda corrente dos erros de transição. Então, o que
Este episódio revela, em última análise, isso revela que o poder dos Estados Unidos ainda é dominante, mas já não é isento de atritos. Isso revela que os atores regionais são cada vez mais agentes de desestabilização diplomática, em vez de objetos políticos passivos. Isso revela que a influência econômica agora molda a contenção militar mais do que a postura militar molda a política econômica. Isso revela que as rotas marítimas globais não são instáveis, mas já não são consideradas como certas. Isso revela que a ordem ainda existe, mas a obediência já não é automática. É, mais importante ainda, revela que o poder no século XX não se resume a quem obriga quem, mas sim a quem consegue desafiar sem provocar um colapso. E neste momento, esse sistema global está sendo desafiado especificamente de maneiras que não provocam um colapso. Não por acaso, mas sim intencionalmente. Amigos, se há uma única lição a tirar de todo este episódio, é esta: o mundo não está entrando em uma nova era porque um único evento mudou tudo. O mundo está entrando em uma nova era porque muitos pequenos eventos não podem mais ser revertidos. A diferença entre uma crise e uma transformação não está no drama, é a permanência. E o que testemunhamos na costa da Venezuela não foi dramático o suficiente para iniciar uma guerra, mas foi permanente o bastante para mudar um precedente. Essa história não era sobre um navio-tanque. Não se tratava de um governo desafiar outro. Nem sequer se tratava de um impasse naval. Tratava-se de psicologia, influência, fadiga e alenta recalibração de uma ordem mundial que está aprendendo a operar sem obediência automática. Os Estados Unidos ainda possuem uma capacidade militar incomparável. Ela ainda controla as artérias financeiras mais influentes da economia global. Ainda determina a arquitetura das alianças, do comércio, dos fluxos monetários e das estruturas de defesa. Mas agora outra coisa é verdade. Ao mesmo tempo, seu poder está sendo testado não com exércitos, mas com suposições. E quando as suposições começam a ruir, o poder começa a negociar, mesmo quando ainda domina. A Venezuela não derrotou os Estados Unidos. A Venezuela provou que a resistência não leva automaticamente à aniquilação. Essa distinção pode parecer sutil, mas a história se transforma no espaço entre essas duas frases. Porque quando os estados menores aprendem que a resistência é possível de ser superada, a psicologia da ordem global se reconfigura silenciosamente. A influência deixa de ser um destino e passa a ser um processo de negociação. E quando a negociação substitui a inevitabilidade, o mundo já mudou mesmo antes que as manchetes admitam isso. Sejamos honestos também sobre algo mais profundo. Nenhuma das partes deseja instabilidade no transporte marítimo global. Nenhuma das partes quer que os mercados entrem em pânico. Nenhum dos lados deseja que os prêmios de seguros disparem, que os preços das commodities subam vertiginosamente ou que a confiança econômica se desestabilize. Assim, esse conflito foi travado com fronteiras invisíveis, firme o suficiente para fazer a diferença, flexível o suficiente para evitar o caos. Este é o novo estilo de confronto geopolítico. Sem colapso, sem rendição, sem clareza, apenas alavancagem. E a alavancagem, não a vitória, é agora a nova definição de vencer. Mas aqui está a peça final que a maioria das pessoas ignora. Quando um sistema mundial entra em um período em que os desafios não o destroem, mas também não são punidos, as verdadeiras consequências não se manifestam no campo de batalha. Elas aparecem em planilhas, em avaliações de risco de transporte marítimo, em estratégias de proteção cambial, em previsões de preços de energia, em modelos de subscrição de seguros e em relatórios de risco político lidos discretamente por executivos, governadores e bancos centrais muito tempo depois de o ciclo midiático ter passado. As forças transformadoras mais poderosas do século XX e não são as batalhas. São balanços patrimoniais. E agora, o que vem a seguir? Mais testes, mais provocações calculadas. Mais zonas cinzentas estratégicas, mais países descobrindo o que podem dizer. Não de maneiras que não chegam à guerra, mas que são suficientemente drásticas para fazer diferença. Mais poder americano sendo forçado a gerenciar a estabilidade em vez de comandar a obediência. Mais comportamento multipolar sem declarações multipolares oficiais. E mais momentos como este, não explosivos, mas irreversíveis. O mundo não acabou, mas deixou de ser previsível.
E a imprevisibilidade é o primeiro marco da transição. Amigos, no fim das contas, isso nunca se tratou apenas da Venezuela ou dos Estados Unidos. Isso foi uma prévia, um vislumbre de um sistema global que reescreve suas regras de funcionamento sem pedir permissão. A velha ordem não desapareceu, mas já não é a única autora da história. Novas frases estão sendo escritas silenciosamente, cuidadosamente, inevitavelmente, e o mundo está lendo cada palavra. Amigos, obrigado por assistirem a mais uma Resposta de Lobo. Mantenha a curiosidade, mantenha o senso crítico e, mais importante, permaneça atento às forças que estão
pela Segunda Guerra Mundial. E com isso quero dizer Japão, China, Rússia, Grã-Bretanha, França, Itália, Alemanha, Canadá, o que você quiser. Eles não conseguiam competir por um motivo ou outro. Os Estados Unidos, o rei do pedaço. Agora, é claro, qualquer pessoa razoável com um mínimo de conhecimento de história saberia que essas eram circunstâncias muito especiais e muito estranhas, e que o domínio dos Estados Unidos, o dólar como moeda global, os Estados Unidos como o produtor de todos os produtores, fosse na indústria, serviços ou instrumentos financeiros, não importava. Os EUA dominavam. Tinham a bomba atômica. Tinham um exército avassalador, etc. Qualquer pessoa com um bom senso de história saberia que isso não poderia durar. As economias avançadas como Alemanha e Japão se recuperariam. Sim, demorariam um pouco, mas tinham capacidade intelectual, tinham as instituições. E havia os países da Europa Ocidental que também atingiram níveis bastante elevados de desenvolvimento. E havia os azarões, se preferir, Rússia e China. Ninguém sabia ao certo se eles se recuperariam da destruição e, em caso afirmativo, com que rapidez. Ninguém imaginava o que os russos seriam capazes de fazer. E ninguém tinha a menor ideia do que os chineses provaram que eram capazes de fazer após a Segunda Guerra Mundial. Bem, os americanos eram um pouco ingênuos. Eles se deram ao luxo de acreditar que isso duraria para sempre. Bem, não durou. E agora sabemos disso. Mas os tijolos são a manifestação global mais organizada. E é por isso que é importante tomar nota da reunião anual que eles tiveram no Rio e do fato de que eles estão maiores do que nunca. Que eles estão negociando mais uns com os outros do que nunca. Que eles estão tomando dinheiro emprestado e fazendo investimentos uns nos outros mais do que nunca. E tudo isso está acontecendo fora e fora do controle, da dominação dos Estados Unidos. Isso não deve ser confundido com muita verborragia sobre dolarização. Essa é uma conversa que é principalmente simbólica. Neste momento, não há um substituto para o dólar americano. Essa pode ser a alternativa que eles usam. Eles estão procurando liquidar seus pagamentos uns com os outros nas moedas uns